Então agora na fase final desse nosso curso de termodinâmica, né, nesse nível de física 2, e o último assunto que a gente vai abordar é um assunto chamado entropia. Nós vamos conceituar a entropia, vamos definir essa entropia e vamos fazer algumas aplicações dela. Nós vamos dividir esse assunto nessa aula e na próxima, e vamos começar dentro dessa aula falando então sobre o conceito de entropia. Nós vamos estudar ela em escala macroscópica e estudá-la em escala microscópica. Na primeira etapa, na primeira parte desse vídeo de hoje, nós vamos fazer essa conceituação, e na segunda etapa do vídeo da aula de hoje nós vamos fazer as relações da entropia com a segunda lei da termodinâmica de forma mais explícita. Mas para começar, o que nós temos? Bom, a entropia para fazer um paralelo com outros conceitos que nós já estudamos, né, ela vai associar uma das leis da termodinâmica com uma variável de estado. Então, partindo da lei zero da termodinâmica, né, quando nós definimos a lei zero, ela definiu uma base para a escala de temperatura. Então, quando a gente estudou a lei zero, ela estava associada a uma variável, ou uma função, né, no caso uma variável de estado, que era a temperatura. Sendo uma variável de estado, ela tinha características de que ela dependia apenas do estado inicial e do estado final, sendo que o processo que levava ela de um estado para outro não importa. O que importava era apenas esses estados. A mesma coisa acontece quando a gente trata com a primeira lei, né? A variável de estado dela, da primeira lei da termodinâmica, é a energia. Então, nesse caso, a energia interna, né? Então, o sistema que nos interessa, ele vai ter a variação de energia interna dependendo dos estados iniciais e dos estados finais do sistema. Então, por isso é uma variável de estado. E quando a gente trata agora numa continuidade, é natural a gente perguntar qual que seria a função de estado associado à segunda lei da termodinâmica, né? E essa função, essa variável de estado associada à segunda lei da termodinâmica é a entropia. Então nós estamos aqui inserindo um conceito novo, uma variável nova, mas que tem uma série de implicações para... aqui nós vamos estudar para termodinâmica, mas depois para mecânica estatística e para uma série de outras áreas de estudo, como por exemplo a teoria de informação se utiliza desses conceitos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Só um lembrete, né, um teste rápido para a gente imaginar e definir o que é uma variável de estado. Se a gente percorrer um ciclo reversível completo e a variável for uma variável de estado, ela retorna ao seu valor original, quer dizer, a variação dela vai ser igual a zero. Em outras palavras, uma variável de estado ela depende apenas da posição dentro de um diagrama PV. Então, se a gente imaginar um diagrama PV, a posição que ela se encontra, o estado termodinâmico dela, vai caracterizar essa variável. Se eu fizer uma série de processos e retornar ao mesmo estado, ao mesmo ponto, nesse mesmo estado, a variável volta ao seu valor original. Então, isso que é o que caracteriza para a gente uma variável de estado. Bom, então, como é que a gente define a entropia? E a gente vai definir a entropia aqui mais ou menos da mesma forma como foi definida por Clausius, de forma infinitesimal. Então nós vamos imaginar uma variação infinitesimal da entropia, e a entropia nós associamos a letra S maiúscula. Então a letra S maiúscula é a variável que nós chamamos de entropia. Então, uma variação infinitesimal da entropia, um ds. Então, nós associamos esse ds ao quê? Como é que nós calculamos essa variação infinitesimal de energia? De entropia? Ela vai ser calculada como uma variação infinitesimal de energia que o sistema recebe, dividida pela temperatura na qual aquele processo ocorre. Então, a variação de entropia, o ds, vai ser definido uma variação infinitesimal de energia térmica, energia de calor recebida pelo sistema, dividido pela temperatura. Assim nós definimos infinitesimalmente a entropia. Como nós acabamos de enfatizar, a entropia é uma variável de estado.
dos estados iniciais e dos estados finais, independente do caminho que ela segue. Então, o que nos importa é a variação, ou seja, esse ponto de origem e o ponto de fim na qual o sistema está percorrendo no ciclo termodinâmico. A gente pode então definir essa variação para um processo irreversível tomando esses dois pontos iniciais e finais e calculando essa integral de ds. Ou seja, o nosso ΔS, variação de entropia, vai ser a integral de um ponto inicial até um ponto final de dQ, o calor recebido pelo sistema, dividido pela temperatura. Aqui uma nota, uma questão de definição de sinais. Quando a energia ela é absorvida pelo sistema, essa energia ela é positiva. Então esse dQr ele é positivo porque a energia entrou para o sistema. Então isso vai fazer que nós tenhamos uma entropia aumentando nesse sistema. Se a energia é expelida pelo sistema, se a quantidade de calor vai ser negativa, então esse dQr é negativo, naturalmente a entropia do sistema nesse processo, de um ponto inicial a um ponto final, vai diminuir. Bom, aqui eu estou explicitando novamente aquilo que a gente falou. Então, se a energia é absorvida, dQr positivo e a entropia do sistema aumenta nesse processo. Se a energia então é expelida, dQr negativo e a entropia diminui nesse processo. Agora é importante nós colocarmos em questão que sempre o que nos importa é a variação da entropia. A gente define sempre variação da entropia e não o valor absoluto para a entropia. A mesma coisa acontece quando a gente define energia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de energia potencial, potencial gravitacional, como vocês estão acostumados lá da mecânica. A gente não nos importa um valor absoluto, a gente nem define isso, um valor absoluto de energia potencial. A gente pode estabelecer aonde a gente está colocando como um zero de potencial, mas sempre o que nos interessa é a variação dessa energia. Quanto que aumentou, quanto que diminuiu esse potencial de energia. Nesse caso, a entropia segue na mesma linha. O que nos importa é a variação da entropia, quanto a entropia aumentou, quanto a entropia diminuiu. Não faz muito sentido a gente definir um valor absoluto para a entropia, porque como uma variável de estado, o que vai importar para a gente são as variações de um estado para outro. Se a gente for pensar agora num ciclo de Carnot, como a gente já tem estudado, a gente já viu que para esse ciclo de Carnot, a gente pode fazer uma razão entre as temperaturas, temperatura quente, ou desculpe, temperatura aqui, quente e fria, e os calores, quente e frio. De forma que essa razão entre os calores quente e frio é igual à razão entre as temperaturas quente e frio. De forma que eu posso então escrever a variação de entropia de uma máquina que está operando dentro de um ciclo de Carnot. E aí essa variação da entropia para a máquina que opera no ciclo de Carnot, como a gente viu a definição, ΔS, a integral de ds de um ponto inicial a um ponto final, que é dQr sobre T. Bom, esse dQr nesse caso vai depender das temperaturas e dos calores quentes e frio, e nesse caso, como nós temos essa igualdade aqui, o que a gente observa é que isso aqui é igual a zero. Ou seja, a variação de entropia em uma máquina de Carnot, numa máquina seguindo um ciclo de Carnot, é igual a zero. E isso se aplica, na verdade, para qualquer processo cíclico. Qualquer processo que seja cíclico, que retorne de um ponto inicial, passe por um diferente caminho e depois retorne a um ponto final que coincide com esse ponto inicial, vai fazer com que a variação de entropia seja nula, justamente porque ela é uma variável de estado e está retornando ao ponto inicial. Então, em qualquer ciclo fechado, a variação de entropia é zero, que é o que nós temos aqui. Muitas vezes nós representamos isso como uma integral fechada. Esse círculo aqui em volta da integral significa que nós estamos falando de uma integral fechada, e sempre que nós calcularmos uma entropia num processo cíclico, que eu vou ter uma integral fechada nisso, ele vai sair de um ponto inicial, voltar a esse mesmo ponto no fim, de forma que a variação total de entropia durante esse ciclo vai ser justamente igual a zero.